E eu gostaria, junto com vocês, nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração há algum tempo. E eu gostaria de convidar você que abrisse a sua Bíblia em Tiago 4, versículo 7. Tiago fica depois do livro de Hebreus, amém? Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Essa passagem, quando Tiago escreve à igreja, ele diz que eles deveriam se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e o diabo fugiria deles. Muitas vezes, quando nós lemos esse versículo, nós temos a impressão que são dois comandos diferentes, né? São coisas diferentes que Tiago está tratando neste versículo. E, na verdade, ele está tratando de uma coisa só. Esse versículo, ele se mescla, na verdade. Não tem como você resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus. Amém? Não existe como você fazer isso. Você só consegue resistir a Satanás e aos seus demônios quando você se sujeita a Deus. Primeiro, você precisa aprender como você deve se sujeitar a Deus. E como você vai resistir ao diabo? Eu tenho que pôr os meus óculos. Tem uma passagem em Mateus 8, quando um homem chega diante de Jesus, um centurião romano, e ele pede para Jesus que curasse o seu servo que estava enfermo. Jesus disse para aquele homem, para aquele centurião: claro, eu vou agora na sua casa com você e vou orar pelo seu servo. E esse homem olha para Jesus e fala: não, o senhor não precisa ir na minha casa. O senhor não precisa ter todo esse trabalho de ir até a minha casa orar por ele. Eu sou um homem de autoridade. Ele era um centurião romano. Eu tenho homens debaixo da minha autoridade. E quando eu digo para os meus soldados, as pessoas que estão debaixo da minha autoridade, vai e faça, eles vão e fazem. O Senhor também é um homem de autoridade. Basta que o Senhor diga uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus olha para aquele homem e fala: eu nunca vi uma fé igual à sua. Por que aquele homem disse aquilo? Porque ele era um homem sujeito à autoridade. E ele sabia como o mundo espiritual funcionaria. Jesus era a autoridade sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, no céu, na terra, embaixo da terra. Tudo está sujeito à autoridade do Senhor Jesus. Aquele homem entendeu isso. E Jesus falou para ele: pode ir em paz, o teu servo já está curado. E aquele homem volta para a casa dele. Quando ele chega e ele pergunta, o servo estava bem, já foi falar com ele, e ele pergunta: mas que horas que você melhorou? Quando foi que você melhorou? E ele relata, e foi na mesma hora que Jesus havia dito que ele estaria curado. Por quê? Porque aquele homem entendia como funciona o fluxo de autoridade. Amém? Muitas vezes nós não compreendemos essas coisas. Resistir quer dizer opor-se. No grego, antisteme. Você se opor a quê? A algo que vem contra você, não é? Não tem como você resistir contra nada, você resiste contra alguma coisa. E você se submete a alguém, você se submete a Deus, não é? Submeter a uma autoridade. Do grego, sujeitar-se quer dizer upotasso. E ele trata, essa palavra grega, é um termo militar, que ele trata sobre a autoridade militar. Eu não sei como que funciona, quem é o coronel, que depois que vem, major, tenente, soldado. Eu sei que o soldado tem que se submeter ao cabo, que o cabo já é mais que um soldado, não é? Existe um fluxo de autoridade. Se nós pensarmos que nós somos o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, a autoridade, essa autoridade do Senhor Jesus vem sobre quem? Sobre a igreja. Mas essa autoridade do Senhor Jesus vem sobre a igreja quando? Quando eu me submeto a Deus. Se eu não me submeto à autoridade, como que eu vou resistir a alguma coisa? Não existe autoridade sobre a minha vida para isso. Eu não me submeto à autoridade. Existe um fluxo de autoridade. Se nós entendemos que o mundo espiritual, ele se move e existem leis que regem esse mundo,
né, como leis que nós vemos no nosso mundo natural, isso também acontece no mundo espiritual. Existem leis que regem esse mundo espiritual. Não existe como nós exercermos autoridade quando nós não nos sujeitamos a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos 15, versículo 4. Paulo fala aos romanos assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. E por isso que eu gostaria de usar uma história do Velho Testamento para ilustrar sobre essa resistência. Como nós podemos resistir? A quem nós devemos nos submeter? Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. É um pouquinho longo, mas gostaria que vocês lessem isso comigo. É a história de um rei, sobre a ameaça de Senaqueribe, que era o rei dos assírios, contra o reino de Judá. Nesses dias, quem era rei em Israel, em Judá, era o rei Ezequias. Ezequias foi um rei que restaurou as coisas em Judá, em Jerusalém. O seu pai, Acás, tinha sido um rei mau. Ele tinha feito tudo que desagradava ao Senhor. Quando Ezequias assumiu o trono com 20 e poucos anos, ele restaurou, ele destruiu os altares, ele restaurou a adoração no templo, ele restaurou o lugar dos sacerdotes, dos levitas, ele fez muitas coisas importantes. Ele restaurou a adoração ao Senhor, o temor ao Senhor, ele foi um rei temente a Deus. E diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo um muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos os poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda contra
mas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas, os seus filhos, o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Amém? É uma passagem, e ela trata de um rei, o rei da Síria, o rei Senaqueribe. Ele era um rei impiedoso, ele era muito poderoso, ele era muito mais poderoso que o rei Ezequias. Naturalmente falando, Ezequias não teria condições de resistir contra Senaqueribe. Com certeza ele iria conquistar Judá, iria fazer todos as pessoas, os moradores daquele lugar, de escravos dele, porque ele era muito poderoso. Por muito pouco, Senaqueribe não se tornou um império com amplitude mundial. Ele quase foi aquele império que, na sequência, foi Babilônia. Quase, por muito pouco, ele não conseguiu isso. Ele foi um grande conquistador. Nas nossas vidas, quando nós olhamos para nós, seres humanos, Satanás, o nosso adversário, Satanás é nosso adversário. Deus não tem adversários, não é? Ele é naturalmente muito mais poderoso do que nós. Nós, com a nossa força humana, não conseguiríamos resistir a ele. Não teríamos como. Naturalmente ele é mais poderoso do que nós. Mas, sempre tem um mas, o Senhor diz que nós, aquilo que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo, é muito maior do que aquilo que habita o mundo, que é Satanás e seus demônios. Na força do Senhor Jesus, com aquilo que o Espírito Santo tem depositado em nós, nós conseguimos resistir a Satanás. E ele não tem poder contra as nossas vidas, não por nós, mas por aquilo que foi depositado em nós, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Assim nós conseguimos resistir a esse inimigo que naturalmente é muito mais poderoso do que nós. Da mesma maneira, quando Senaqueribe ele se levantou contra o reino de Judá, contra o rei Ezequias, Ezequias poderia ter falado para Senaqueribe que ele faria um acordo de paz, então está tudo certo, eu me entrego, porque ele estava marchando contra Judá. E ele faria um cerco contra aquela cidade. O que eram esses cercos? As cidades, elas eram fortificadas, existiam muros em volta das cidades. E os invasores, eles viam e ficavam em voltas das cidades. As pessoas que estavam dentro não podiam sair, né? Quem estava fora não podia entrar, mas quem estava dentro não podia sair, não podia buscar alimento, e ia ter que ficar por muito tempo dentro daquela cidade, iriam passar fome, necessidade, não poderiam sair buscar ajuda, não é? Essa era a tática do inimigo. Ele intimidava, ele lançava mentiras contra as pessoas, dizendo: por que vocês vão ficar aí dentro? Vocês vão morrer de fome, esse rei não vai conseguir livrar vocês, é muito melhor que vocês se entreguem, não é? E era assim que ele agia. E muitas vezes é assim que Satanás age conosco. Ele nos intimida, lançando mentiras, lançando palavras de derrota sobre a nossa vida. Você não vai conseguir. Olha, você está desempregado? Eu tenho uma coisa para te falar, você não vai arrumar emprego, não. A crise está feia. Não vai ter como você conseguir. Olha, o seu casamento está ruim? Olha, larga, desiste, porque não tem jeito. A sua mulher, sua marido, não tem jeito. É isso que ele fala para você. O seu chefe, nossa, esse homem é um terror, não é? Isso é uma mentira, isso não é verdade, porque nós trabalhamos para o Senhor é o nosso chefe. O nosso casamento, se você colocar o seu casamento diante do Senhor, ele tem poder para transformar a sua vida, para mudar a sua vida. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade, você precisa se colocar diante do Senhor.
E foi assim que Senaqueribe fez. Ele foi contra o reino de Judá, e ele atentou contra o rei Ezequias com mentiras, e dizendo que o Senhor, o Deus deles, não iria conseguir derrotá-los. Eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 2,15, que diz assim, trata sobre algo que muitas vezes nós achamos que é responsabilidade de Deus, mas é nossa responsabilidade. Quando Deus criou o mundo, criou o jardim do Éden, Deus criou um homem, Adão, foi o primeiro homem, Deus o formou do pó da terra, e o colocou no jardim, para ele ficar lá no jardim, né? Mas Deus diz assim, o que era para Adão fazer? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, no Éden, para o lavrar e o guardar. Adão ia guardar o jardim do quê? Se só tinha ele. Guardar do quê? Deus antevia que Satanás viria para atentar o homem, para iludir o homem, e Deus fala para Adão, Adão, você vai cuidar, você vai guardar o jardim. Nós somos colocados para guardar, para vigiar, contra quem? O nosso inimigo. Homens, vocês foram colocados como sacerdotes para guardar as suas famílias, assim como as suas esposas, para vigiar, guardar. Deus não colocou. Quem vai resistir ao diabo? Somos nós. Essa função de resistência é nossa. Nós queremos que Deus venha com um anjo, amém? Uma espada flamejante e diga, sai, Satanás. Deus está olhando para você e falou assim, vem cá. Você não está entendendo, é você que vai resistir. Eu dei autoridade sobre a sua vida para você resistir. É você que vai lutar contra ele. Eu já coloquei sobre você armas para você vencer o seu inimigo. Eu depositei na sua vida a autoridade. É você, somos nós que resistimos ao inimigo. Amém? Lá em Gênesis 2,15, Deus trata exatamente disso. Quem tinha que guardar o jardim? Adão. Deus não colocou ele lá? E falou para ele, é para você guardar o jardim. É você que tem que cuidar, é você que tem que guardar. Amém? E quando Ezequias, ele ouviu que Senaqueribe vinha contra ele, ele se desesperou, arrancou seus cabelos, ficou desesperado. Não. Ele não fez nada disso. Ele sabia quem ele servia. Ele chamou os seus príncipes, os seus conselheiros, falou, olha, vem vindo contra nós um rei, Senaqueribe, contra Judá. E eu gostaria que nós resistíssemos a esse rei, nós não vamos nos entregar. E o que ele faz? E aqui eu queria tirar o primeiro princípio. No versículo 3 e 4, lá de 2 Crônicas 32, ele trata da primeira atitude que eles teriam contra o rei Senaqueribe. Diz assim, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Quando eles ficaram sabendo da invasão de Senaqueribe, o que eles fizeram? Eles saíram da cidade fortificada, haviam poços fora da cidade, onde as pessoas iam buscar água, havia um ribeiro que corria ali do lado de fora, e eles tamparam todos aqueles poços, aquele ribeiro, porque eles falaram, por que nós vamos deixar tudo isso de água para que o nosso inimigo venha e fique aí tranquilão, bebendo toda essa água que está aí fora? Não, vamos tampar todos esses poços. Em Gálatas 5,19, diz assim, que as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo escreve, ele escreve à igreja, ele não está escrevendo para os que não são cristãos, está escrevendo para os cristãos.
que essas coisas são obras da carne. Quando Ezequias, ele fala para os seus príncipes, para eles fecharem os poços de água, o que ele diz? Nós não deixaremos que os nossos inimigos tenham com o que se alimentar, água para beber. Fechou os poços. E na nossa vida, né? Deus fala que Satanás, a serpente, quando Deus decreta a ordem de destruição contra Adão, dá o juízo contra Adão, contra Eva, e quando ele chega para falar com a serpente, que não era um animal, era a figura de Satanás ali, ele fala que Satanás iria se alimentar do pó. Cobra não come pó, não é? A Karina tem cobra na casa dela, cobra não come pó. Ela se alimenta de outras coisas, mas a sentença contra Satanás era que ele iria se alimentar do pó. De que pó Deus estava tratando aqui? Nós não fomos feitos do pó da terra, não foi assim que Deus fez Adão? A mulher foi feita da costela, mas Adão foi feita do pó, não é? É disso que Deus está tratando, da carnalidade. Nós somos seres espirituais, nós somos formados de espírito, que tem uma alma e que habita num corpo. Amém? Satanás não pode tocar no seu espírito. Ele não pode tocar na sua alma, mas ele pode tocar na sua carne. É disso que ele se alimenta. E do que ele se alimenta, então? Daquilo que você dá para ele. Você tem alimentado. Eu posso estar alimentando Satanás. Com o quê? Com essas obras da carne aqui. É com isso que nós alimentamos o nosso inimigo. Quando nós saímos dos princípios de Deus, saímos da palavra de Deus, de cumprir aquilo que é verdadeiro, para fazer essas práticas aqui. Eu estou alimentando o meu inimigo. E eu digo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu vivo em adultério. Deus, me livra disso, Senhor. Você tem que resistir. É você que tem que dizer não. Como que você vai fazer isso? Buscando a presença do Senhor, praticando a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos, né, só essa adultério, impureza, mas gritarias, mentira, faltar que a verdade também é mentira, meia verdade também é mentira, não é? Quando eu bebo, quando eu encho a cara, bebedice se trata quando a pessoa bebe além da conta. Quando eu como demais, não é? Isso é obra da carne. Eu não tenho domínio sobre a minha própria vontade. Eu não consigo me controlar. Eu falo demais. Gosto de falar mal da vida alheia. Não tenho controle sobre a minha língua. Isso é obra da carne. Eu não me submeto ao meu marido. Eu não respeito porque eu sou melhor que ele. Eu não trato bem minha esposa, só na frente dos outros. Mas em casa, trato minha esposa como uma qualquer. Eu não a amo como Cristo ama a igreja. Não é isso que a palavra de Deus diz? Esposo, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos em Cristo. E assim a gente vai dando lado. E depois a gente não entende. Porque muitas coisas ruins acontecem. Irmãos, a vontade de Deus é que você tenha uma vida plena, abundante, cheia da graça e da presença dEle. Mas você precisa aprender a viver na verdade. Você precisa, existe um esforço que é seu. Quando nós éramos das trevas, nós tínhamos algumas práticas, não tínhamos? Não sei, jogava, bebia, lia horóscopo, ia lá no candomblé, ou, né, sei lá. Mas, quando o Senhor Jesus te resgatou das trevas, Ele pagou um preço muito alto por você. Alto demais, que foi o sangue dele naquela cruz. Foi muito alto o valor que Jesus pagou por você, porque Ele vê a importância, o quanto Ele te ama. O desejo do Senhor Jesus era que você fosse livre da escravidão. Satanás,
ele era um senhor feudal, ele era mau, ele te escravizava. E quando você vem para o reino do Senhor Jesus, você é livre. Irmãos, liberdade não é libertinagem. As coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu preciso aprender a viver nesse reino. Paulo, ele fala à igreja, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe e com o dinheiro que você vai ganhar do seu trabalho, você faça as coisas. Você gostava de mentir? Para de mentir, não minta mais, diga sempre a verdade ao seu irmão. Aquele que era adúltero, larga, para com essa prática do pecado, restaura o seu casamento, anda direito agora, faça as coisas da maneira como o Senhor gostaria. Você precisa aprender. Quando nós somos crianças, os nossos pais nos ensinam muitas coisas. Ninguém nasce sabendo andar. Você não vai aprender a andar? Vai. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você vai aprender a andar agora neste caminho. E você vai fechar os poços. Você não vai permitir que Satanás encontre lugar na sua vida. Foi isso que Ezequias fez. Eu não vou deixar alimento para o meu inimigo. O nosso inimigo é Satanás. Eu não vou alimentar o meu inimigo. Eu vou fechar esses poços. Quando nós quebramos esses princípios, nós abrimos lugar para Satanás tocar as nossas vidas, né? E nós precisamos resistir. E a maneira de nós resistirmos ao diabo, não é você ficar batendo o pé e mandando ele embora. Também pode bater o pé e mandar embora, está tudo certo. Quem gosta de bater o pé e mandar embora. Mas você precisa aprender a se sujeitar a Deus. É através da sujeição, da obediência à autoridade do Senhor que você resiste ao diabo. É dessa maneira, vivendo essa palavra, você vivendo o dia a dia, Senhor, eu preciso aprender como o Senhor gostaria que eu andasse. O Senhor vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. O Senhor não vai deixar você fraco, desanimado. Busca no Senhor, o Senhor vai te ajudar. É através da palavra de Deus que você vai resistir. O segundo princípio, eu gostaria que vocês abrissem no versículo 5. Ezequias faz mais uma coisa. Ele fortifica e edifica todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Ele fez mais alguma coisa. Ele restaurou os muros da cidade. E eu gostaria que vocês abrissem Jó, capítulo 1, versículo 10. Acho que todos conhecem a história de Jó. Diz assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. A história, esse capítulo um pouco antes, trata assim: os filhos de Deus estavam chegando diante de Deus, e junto entrou Satanás. E Deus olha para Satanás e fala assim: e aí, o que você estava fazendo, Satanás? Ele olha para Deus e fala: eu estava dando umas voltas aí pela terra, dando uma olhada, como é que está tudo. Deus olha para ele: você viu meu servo Jó? Homem justo, temente, não há dolo nele, não há culpa em Jó. Satanás olha para Deus e fala: também, o Senhor colocou um muro em volta dele, que ele está cercado. Lá dentro o Senhor abençoa a vida dele. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. O Senhor guarda a família dele, o Senhor guarda o trabalho dele. Mas claro que ele está bem lá dentro. Deus olha para Satanás e fala assim: então tá, então você pode tocar na família dele. Satanás vai lá, toca nos filhos. Aí ele chega diante de Deus e Jó não peca. Daí Deus vai, autorizando algumas coisas, mas não permite que tire a vida de Jó. Mas a história de Jó vocês conhecem, ele não abre mão do Senhor na vida dele, não é? Então existe um muro, não é? Como na cidade fortificada, sobre as nossas vidas também existe um muro. A Bíblia diz que o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor, não é? Satanás fica ao nosso redor. Quem pode quebrar um muro?
A Bíblia diz que de fora para dentro, ele é inquebrável. É inviolável, o Senhor não permite. Mas, de dentro para fora, o muro é frágil. Porque nós podemos quebrar esse muro. E eu gostaria que vocês abrissem em Efésios 3:4, que diz assim, Paulo diz à igreja, não deis lugar ao diabo. Em 1 Pedro 5:8 ele fala, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em Eclesiastes 10:8 diz assim, quem cava uma cilada cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Será que Deus está tratando de que cobra aqui? Em Apocalipse diz que Satanás é a antiga serpente, não é? Se você quebrar um muro, de dentro para fora, uma cobra vai entrar e ela vai te picar. Nós falamos que esse quebrar o muro é dar brecha para o diabo, né? Todo crente fala isso. Você está dando brecha, não é? Você quebrou um muro. Como que eu quebro o muro? Não praticando a palavra de Deus, me desviando dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, me desviando daquilo que o Senhor tem para mim. Ninguém levanta de manhã falando que vai pecar. Ninguém levanta e assina um papel dizendo para Satanás que pode vir meter o pé na sua vida. Ninguém faz isso. Eu imagino que ninguém em sã consciência faça uma coisa dessa. Mas quando você deliberadamente sai dos princípios da palavra, você está autorizando Satanás, dando legalidade para o seu inimigo vir contra você e tocar na sua vida, tocar na sua família. Paulo, em Atos 10:38, ele trata de um assunto a respeito do perdão. Que quando nós não perdoamos, não é, nós damos lado ao diabo. Existem certas situações na nossa vida que nós precisamos aprender com o Senhor. Perdão não é sentimento. Eu decido perdoar. Eu fui perdoada. O Senhor Jesus me perdoou. Eu decido perdoar. Amor é uma decisão. Não é? Existem atitudes na nossa vida cristã que nós precisamos decidir. E quando nós tomamos essas atitudes, o Senhor Jesus vem sobre as nossas vidas e nos livra dessas situações. E ele fala assim também em 1 João 3, que Jesus veio, o ministério do Senhor Jesus foi para curar os enfermos e libertar os cativos do diabo. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Eu não tenho que valorizar o meu inimigo, mas eu preciso aprender e não me fazer. Vocês já assistiram aquele desenho? Eu assisto todos os desenhos, né? Da Era do Gelo, que tem os dois gambazinhos, quando eles veem uma ameaça, eles se jogam no chão e fazem de conta que estão mortos. Tem muita gente que quando vê que vai acontecer alguma coisa, eles se fingem de morto. Tem muito crente que se joga no chão e faz de conta que morreu. Irmãos, não funciona. O diabo não vai achar que você morreu, não. Você precisa resistir a ele. Você precisa se levantar em autoridade, através da palavra de Deus, de uma vida, dentro dos princípios da palavra de Deus, para resistir a ele. E ele vai fugir de você. Ele não vai vir contra a sua vida, se você estiver dentro da palavra de Deus. Ele não tem essa autoridade. Muitas pessoas pensam que são Jó. Jó foi um caso, é muito raro isso acontecer, de Deus dar essa permissão. Você precisa resistir. Você precisa resistir pelos seus filhos, pela sua família. Você tem essa autoridade. O Senhor depositou sobre a sua vida. O Senhor Jesus já venceu todas as coisas na cruz do Calvário. A obra de Cristo foi completa. Mas eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. Eu sou um cidadão do Brasil. Eu não tenho autoridade de chegar lá nos Estados Unidos e mandar prender um cidadão americano. Tenho. Não, eu que vou ser presa, né? Estou achando que eu estou mandando lá. Não. É a mesma coisa, irmãos.
Quando você pertencia ao reino das trevas, Satanás podia tocar a sua vida. Hoje você não pertence mais. Se você andar nos princípios da palavra de Deus, se você seguir o Senhor Jesus de verdade, Ele não pode tocar mais em você. Ele pode gritar do lado de lá do muro, mas Ele não pode tocar em você. Porque o Senhor Jesus já desfez as obras dEle. Ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Você precisa aprender essas coisas, a resistir ao diabo, a não dar lado para a mentira que ele vinha falando no seu ouvido. Como que vocês acham que Eva pecou? Foi da primeira vez que ela passou e olhou a árvore? Não. Ela passou, ela olhou, eu imagino assim. Bonita essa fruta. Satanás estava ali perto, deu uma olhada e falou, ela gostou. No outro dia, quando ela passou para olhar, ele falou para ela, bonita ela, essa fruta deve ser gostosa, hein? Mas olha, no terceiro dia, Satanás já puxou uma conversa um pouco mais longa com ela. Então, por que você não come? Não, Deus falou que não pode. Ele falou? Para, pode comer sim. Claro que quem morre porque come uma fruta? Foi assim. Ele enganou Eva. Ele iludiu Eva. Ela deu ouvido para Satanás. Ela podia ter chegado em casa, Adão, encontrei uma serpente perto daquela árvore, lembra aquela árvore que Deus falou? E Adão podia ter dito para a mulher, não vai mais lá. Não é? Ela deu ouvidos para Satanás. E aquilo foi enchendo o coração de Eva. Aquilo foi enchendo o coração dela. E ela ficou com tanta vontade, foi lá e comeu a árvore, desobedeceu a Deus. Assim, o pecado foi consumado na vida dela. E o que ela colheu? Destruição. Não é? O diabo, ele veio, domingo passado o Ivo ministrou sobre isso, ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele. Não é? É a função do diabo. Mas para ele executar essas atitudes na minha vida, eu preciso dar lado para ele. Eu preciso aprender a não ouvir a mentira do diabo. E como que eu faço isso? O terceiro princípio, que foi erguer torres para antever o ataque do inimigo. Quando Ezequias mandou fortificar, fechar todas as brechas do muro, ele mandou que fossem erguidas torres no muro e fez mais um outro muro em volta. Nessas torres ele colocou pessoas para olharem, vigiarem dia e noite. Não para depois que vê o inimigo ficar gritando, inimigo, não. Clamando dia e noite sobre os muros da cidade. Essa é a nossa função. Estarmos vigilantes dia e noite, orando e clamando ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos líderes, pela igreja. Essa é a nossa função. Nós somos a autoridade para isso. Em 2 Coríntios 11, 3 diz assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Quando Satanás seduziu e enganou Eva, ele disse para ela que não era bem assim que as coisas funcionavam. Irmãos, nós como igreja, quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos, o inferno treme. Porque o Senhor depositou sobre a igreja, sobre nós, essa autoridade de resistir e de conquistar. Quando Ezequias fez isso, ele restaurou os muros, colocou vigia sobre os muros, e as pessoas iam lá, e eles gritavam em judaico, os inimigos, os assírios, ofensas contra o Senhor, na língua do povo, para o povo entender. Diziam para eles, não adianta você ficar aí dentro desse muro, porque nós vamos destruir vocês. O seu rei mentiu para vocês. O seu rei está enganando vocês, dizendo que vocês estão protegidos aí dentro. Nós vamos entrar e nós vamos assolar, destruir tudo. Mas Ezequias tomou outra atitude. Além dele tampar os poços,
dele restaurar os muros, de colocar torres de vigia, ele fez um quarto princípio. Ele fez armas e escudos em abundância. Não que ele ia entrar em guerra contra os assírios, mas para se prevenir caso isso fosse necessário. Eu tenho armas, eu tenho escudos, eu estou preparado para a guerra. E diz assim, que ele chega diante do povo e fala para eles, olha, vocês não precisam ficar com medo. Eles têm um braço de carne, mas nós temos o Senhor conosco. Nada vai nos acontecer. Ele anima o povo. Em Efésios 6, foi lido no momento de libertação, Paulo trata desse reino espiritual. E ele diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele começa a descrever o quê? Um fluxo de autoridade, potestades, principados, potestades, dominadores, não é? Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As nossas armas, a Bíblia diz que elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, não é? E Paulo, ele usa o exemplo do exército romano, que eram os dominadores da época. E ele usa um soldado romano como exemplo. O soldado romano, ele tinha um capacete, que protegia a sua cabeça. Ele tinha uma couraça, que protegia o seu tórax, né, os órgãos vitais dele. Um cinto. Ele tinha os pés calçados, porque eles andavam por muitos lugares numa batalha. Eles tinham uma espada, não era uma espada grande, era uma espada até pequena, mas que ele sabia manejar muito bem essa espada. E ele tinha um escudo. Paulo diz que esse soldado sabia usar muito bem essas armas. Nós também, não é? A Bíblia diz que nós temos que colocar o capacete da salvação. Quando o Senhor Jesus nos resgatou das trevas, nós somos salvos. A minha mente está protegida por essa verdade. Aonde Satanás vai tocar você? Ele só pode atacar você pelos 5 sentidos. Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca, não é? Através dos seus sentidos. Você protege a sua mente com a verdade, com a salvação. Não é? A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como que se desenvolve a salvação? Mas eu já sou salvo. Não é? Não é estou salvo e pronto? Não. O desenvolver é você viver os princípios da palavra de Deus. É viver esta verdade. Eu tenho o capacete da salvação. E eu tenho o escudo da fé. O soldado romano, ele tinha um escudo, era um escudo retangular, grande. E esse escudo servia para ele usar individualmente, contra o ataque do inimigo, mas também em grupo. Quando vinham as flechas, né, dos inimigos de cima das fortalezas, eles conseguiam se fechar, fazer um bloqueio. Fechavam em cima, dos lados, na frente, e as flechas não conseguiam atingir os soldados. Eles sabiam usar isso muito bem. Eles tinham a espada, e eles manejavam muito bem essa espada. Eles eram treinados para isso. E nós precisamos ser treinados a usar nossa espada. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser uma extensão da nossa vida. O soldado romano dormia com a espada do lado dele. Era uma extensão do braço do soldado. Nós não sabíamos nem quem eram os 12 discípulos. Eu não sei nem abrir a Bíblia. Se pedir para mim achar Ageu, então, quem foi Ageu? Esse homem está aqui, existe.
manejar bem a palavra da verdade. É isso, é conhecer essa palavra. É você viver as verdades que são escritas aqui dentro. Isso é manejar bem a palavra. Isso é manejar bem a espada. Ela protege você. É com ela que você vai lutar. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus podia ter mandado Satanás, né, ir para o inferno. Mas Jesus não disse isso para ele. Quando ele tentou Jesus, e ele tentou Jesus em muitas coisas, ele tentou Jesus na carne de Jesus, na fome, Jesus estava com fome 40 dias. Eu não aguento ficar um dia, fico morrendo de fome, imagina 40. Sem beber e sem comer. Satanás chega e fala para ele, ué, faz virar um pão. Quem não gosta de pão? Né? Jesus olha para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou o quê para resistir ao diabo? Porque ele conhecia. Ah, mas ele era Jesus. Mas ele era homem naquele momento. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer vivendo a palavra de Deus. Mas como? Aprendendo. Não é assim? Quando você começa na escola, quando coloca uma folha cheia de letrinhas para você, você sabe ler? Ninguém te ensinou, como é que você vai saber? Mas nós temos ensinamento aqui. Nós temos pastores que nos ensinam na verdade. Nós temos a palavra de Deus que o Senhor nos entregou para que nós possamos aprender e viver. Nós precisamos saber usar essa espada para resistir ao nosso inimigo. E ele diz também que calçados os lombos com a verdade, né? Irmãos, isso não é uma roupa, né? Isso é um símbolo, como se Paulo usasse uma ilustração para ensinar as pessoas. Muitas vezes, nós cristãos levantamos, você pode fazer isso, eu não sou contra quem faz, você é livre. Senhor, coloca o capacete da salvação, eu visto o cinturão da justiça, coloco, pega, irmão, isso não é uma roupa. Isso é prática da palavra. É isso que Paulo estava ensinando para a igreja. Isso é uma prática diária. Eu vivo na verdade. Eu falo a verdade. A minha vida é dentro da justiça. Eu vivo a justiça de Deus. Eu tenho os meus pés calçados na preparação do Evangelho. Eu ando por onde o Evangelho diz que eu devo andar. É isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Assim você resiste ao diabo. Você não alimenta o seu inimigo. E por fim, muitas pessoas falam, mas e a oração? A oração é a guerra. A oração é a guerra. É nesse momento que você vai orar pela sua família. Você vai resistir aos ataques do diabo contra os seus filhos. Hoje, o que o mundo tem dito é que você pode ser o que você quiser para as crianças. Se você quiser ser um papagaio, você pode ser. Se você quiser ser um jabuti, você também pode ser. Menino, se você quiser ser uma menina, você pode. É bonitinho o menino andar de saia. Menina, se você quiser ser menino, você pode. Não pode não. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. E tem seduzido as crianças, os seus filhos, o meu filho. Quem que vai dizer para ele o que ele é? É o mundo? Sou eu. Eu vou dizer para ele. Você é um homem. Você foi criado para reinar, para ser um rei e um sacerdote. Você foi gerado para ser um servo do Deus Altíssimo. Dentro do seu DNA tem o DNA de Deus. Você foi forjado para isso. Foi para isso que o Senhor Jesus te criou. Mas eu preciso ensinar o meu filho. Eu vou pintar o Pedro de cor-de-rosa? Não. Não vou. Eu vou tratar o Pedro como uma menina? Não. Eu vou tratar o Pedro como um menino. Eu vou tratar minha filha como um menino? Não. Eu vou criar minha filha para ser uma menina, uma princesa. Eu vou ensinar. Nós somos criaturas ensináveis.
Uma vez eu vi uma palestra e ele falava que nós somos sobre a evolução. Eu sou criacionista, né? Espero que todos aqui sejam. Porque eu não vim do macaco. Não existe evolução, irmãos. Existe a criação de Deus. Nós não evoluímos, nós aprendemos, nos aperfeiçoamos. Ah, mas você não tem mais o dente do siso, você está evoluindo. Não, é porque eu não uso mais, por isso que eu não tenho. Por favor. Né? Somos seres inteligentes. Se você pegar um ratinho de laboratório, isso a gente fazia muito. A gente ensinava o ratinho, se ele batesse no negocinho, ele recebia uma recompensa. Ele é tão inteligente, na segunda vez ele sabia que se ele batesse, ele ganhava um prêmio. Irmãos, o cérebro de um rato é muito pequenininho, ele não é inteligente não, mas ele aprende. O macaco também aprende, sabia? Que você consegue treinar um chimpanzé para dançar? Você consegue. Mas nós não somos, nós somos seres inteligentes. Deus nos criou à imagem e à semelhança dEle, para reinarmos com Ele. No seu DNA, quando você recebe o Senhor Jesus, o seu DNA tem a impressão do DNA de Deus em você. E você vai ensinar o seu filho essas verdades. Você vai ensinar a sua casa a andar nesta verdade. Eu vou ensinar o meu filho a ser um homem de Deus. Eu vou ensinar a minha filha a ser uma esposa sujeita ao seu marido. São coisas ensináveis. A Bíblia diz, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas como devem amar os seus maridos. Olha, então a gente aprende. É ensinável. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz que anda com a criança no caminho, sentado, levantado, em todo lugar, falando para ela a verdade da palavra de Deus, ensinando esta criança. Se o mundo lá fora diz que o seu filho é uma menina, você diga para ele, não, você é um menino, você não é uma abobrinha. Você tem que ensinar o seu filho. Quem vai influenciar o seu filho? É o mundo? Não, é você que vai influenciar o seu filho. Ele vai aprender com você, com o seu exemplo. É você. Nós, igreja, temos que manifestar o que nós temos aprendido do Senhor Jesus. É assim que o mundo vai olhar para nós e vai desejar aquilo que nós temos. Nós amamos, nós respeitamos, nós andamos em verdade, nós entendemos que a nossa alegria é o Senhor Jesus. É dessa maneira. Quando nós entendemos que o Senhor Jesus é Senhor sobre a nossa vida, Ezequias, ele entendia quem Deus era. Quando Senaqueribe mandou todas aquelas cartas, e ele blasfemou, e ele falou contra Deus, falou que iria destruir, falou coisas horríveis contra o Senhor. Ezequias chama Isaías, o filho de Amós, que é esse Isaías profeta que escreveu o livro de Isaías, e eles fazem o quê? Eles vão clamar ao Senhor. Eles vão orar. É dessa maneira que eles resistiram ao diabo. Foi dessa maneira que eles resistiram ao rei Senaqueribe. E Deus ouviu a oração do rei e do profeta e mandou um exército de anjos para destruir. Não. Deus mandou um anjo só. Só umzinho. E destruiu todo o exército de Senaqueribe. Eles eram uma multidão, um exército incontável. Um anjo acabou com aquele homem. E ele voltou para a sua terra cabisbaixo. Se vocês forem ler histórias, o livro de Crônicas, o livro de Reis, relata sobre o feito dos reis de Israel e de Judá. Os outros reis também têm os seus livros, os relatos das suas guerras, das suas conquistas. E nos relatos do reino assírio, que é Nínive, né, que era a capital da Síria, que hoje é o Iraque, não é? Ele não conta que ele perdeu para o rei de Judá, que eles foram dizimados. Ele não relata nada, os reis não contavam quando eles perdiam. Mas ele só relata que eles não invadiram o Egito e resolveram voltar. Os relatos históricos escritos pelos homens diz que houve uma praga tão grande que dizimou todo o exército. Todos morreram. Todos. E quando ele voltou para o seu reino,
pelos seus filhos. Contra quem ele blasfemou? Contra o Senhor. Ele comparou Deus com os outros deuses, os outros povos que eram feitos de barro. Mas Ezequias disse para o povo, ele tem o braço de carne dele, mas nós temos o Senhor. Você precisa saber quem está ao seu lado. O Senhor é aquele que está com você. É Ele que te fortalece. É Ele que vai te ajudar. É o Senhor. Eu posso olhar uma situação terrível à minha frente, mas eu sei que o Senhor Jesus tem poder para desfazer todas essas coisas e me dar a vitória. E eu vou sair ileso de tudo isso. Mas eu preciso encher o meu coração da verdade da palavra de Deus. E assim, irmãos, é assim que nós resistimos ao diabo. Tendo a palavra firmada no nosso coração. Nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus. A entender as verdades que existem aqui dentro. E viver isto. Viver a palavra de Deus. Nenhum inimigo vai conseguir tocar a sua vida. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, eu venci todas as coisas. Eu vou fazer de você um vitorioso. Você precisa olhar para mim. Olha para mim. Paulo falava à igreja, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que Paulo falou isso? Com que autoridade ele fala uma coisa dessa? Ele vivia o que estava escrito aqui. Isso era uma verdade para Paulo. E essa verdade precisa encher os nossos corações. Aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, fez por você. E você tem autoridade para resistir ao diabo, às ciladas de Satanás, contra você, contra a sua família. Os seus filhos. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Vamos adorar ao Senhor. Pai, eu quero nesse momento render graças ao Senhor, porque todas as coisas estão sujeitas às Tuas mãos, Senhor. E através, Senhor, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos pela Tua palavra, Senhor. E através, Senhor, da prática da Tua palavra, Senhor, nós podemos vencer todas as coisas. O Senhor é por nós cremos nisso, Senhor. Pai, neste momento eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, a palavra do Senhor, que traz vida, que traz transformação, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que ela nunca voltaria vazia, mas que ela iria produzir aquilo a qual ela é destinada. A Tua palavra, Senhor, nos produz vida, ela produz transformação, ela produz, Senhor, a transformação das nossas mentes. E eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, uma vida cheia, plena da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a graça, o favor do Senhor sobre a Tua igreja. Senhor, dá-nos uma semana de paz, de alegria, uma semana de vitória. Pai, uma semana de prática da Tua palavra, Senhor. Aprendendo os princípios e praticando, Senhor, nas nossas vidas. Para que nós possamos ver, Senhor Deus, a glória, os milagres do Senhor na nossa vida. Enche os nossos corações da Tua presença, Senhor. Eu quero declarar isso sobre a Tua igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.